E Jesus então, virtude dele saiu. Naquela mesma hora a mulher sarou. E Jesus então disse assim: alguém me tocou. Seu discípulo disse assim a ele: como não tocar em ti, se a multidão, Jesus, te oprime? O tocar em mim foi diferente, pois senti no meio desta gente que virtude saiu de mim. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e sarou. É preciso uma atitude sua, é preciso ter fé. Toque agora em Jesus, e todo mal que te aflige vai cair ao chão. Toque agora em Jesus, não importa o teu problema, a tua situação. Toque agora em Jesus pela fé. Seu discípulo disse assim a ele: como não tocar em ti, se a multidão, Jesus, te oprime? O tocar em mim foi diferente, pois senti no meio desta gente que virtude saiu de mim. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e sarou. É preciso uma atitude sua, é preciso ter fé. Toque agora em Jesus, e todo mal que te aflige vai cair ao chão. Toque agora em Jesus, não importa o teu problema, a tua situação. Toque agora em Jesus pela fé. Toque agora em Jesus, e todo mal que te aflige vai cair ao chão. Toque agora em Jesus, não importa o teu problema, a tua situação. Toque agora em Jesus pela fé. Oh, pela fé. Pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos os ouvintes que irão ouvir a mensagem que Deus tem para nós nesta tarde. E a palavra de Deus, ela vai se iniciar mais um dia pela permissão do nosso Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz: como que as pessoas vão crer se não há quem pregue, né? E como vão pregar se não forem enviados? É por isso que a palavra de Deus, ela está sendo como testemunha para essa geração. Jesus, ele não veio para condenar o mundo e nem julgar, mas Jesus disse: mas já tem quem o julgue. E quem são? São as minhas palavras que irão julgar naquele grande dia. Haverá um julgamento, haverá um acerto de contas para todos os seres humanos na terra. Porque Deus, amado, Ele não faz nada antes que avise o povo. E o que Deus tem feito é avisando, através da tua palavra, avisando o povo, avisando que o fim está próximo. E as pessoas não estão dando crédito. As pessoas já não estão acreditando mais na volta de Jesus. As pessoas dizem: ah, um mito. Eu
ouço desde o tempo da minha avó, da tataravó, que essa promessa que Jesus fez, que iria voltar, e nada aconteceu. Mas a palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Então a palavra de Deus também diz que a paciência de Deus é uma oportunidade para os seres humanos se arrependerem. Ou seja, essa paciência que Deus está tendo é a oportunidade do ser humano se voltar para o Senhor Jesus. E o Senhor, Ele dá oportunidade para aqueles que querem realmente aceitarem a Jesus, aqueles que querem mudar a sua vida com Jesus Cristo. Foi para isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para morrer por nós pecadores, para morrer por nós. Mas as pessoas, elas não lembram que Jesus pagou um alto preço, dando a sua vida por nós, pecadores, por nós, que não somos dignos de nada. Mas Jesus, Deus enviando o Filho único, seu Filho amado, o seu único Cordeiro, para morrer por esta humanidade, a fim de quê? De dar a vida eterna. Olha, o amor de Jesus foi tão grande, Ele poderia ter desistido naquela caminhada, naquela cruz. Jesus amado, Ele poderia ter desistido quando deram as chicotadas nas suas costas. E não eram chicotadas comuns. As chicotadas, havia no chicote naquela época dos romanos uns ferros, e quando chicoteava as costas, arrancava um pedaço da carne, marcava. Jesus sofreu, mas a Bíblia diz que Jesus sofreu calado, porque se Jesus desistisse naquele dia, nenhuma carne estaria aqui para contar a história, nenhuma carne estaria aqui viva, porque se não fosse o sacrifício de Jesus amado, nós não estaríamos aqui. Mas pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, Ele deu a oportunidade de nós, para aqueles que querem se arrepender, deu a chance de terem a vida eterna. E naquela caminhada, Jesus, naquela cruz do Calvário, carregando aquela cruz tão pesada, antes chicotearam, antes colocaram uma coroa de espinho na cabeça. Jesus sofreu, mas não falava nada. Enquanto Pilatos dizia: Jesus, você não vai se defender? Muitos te acusam, Jesus. Jesus amado permanecia calado. E quando Jesus estava lá as pessoas diziam: crucificam Jesus, soltam o Barrabás, não é isso? Crucifica Jesus, nós não queremos o rei dos judeus, solta Barrabás. Barrabás era um salteador, um prisioneiro, tinha cometido um suicídio, matou. Barrabás, um assassino. Mas o povo clamava mais alto: crucifica esse Jesus aí, mata Jesus. Assim é o povo. Estão crucificando Cristo novamente, estão crucificando Jesus novamente. Eles estão crucificando na cachaça, no cigarro, na prostituição, no roubo, na mentira. Estão crucificando de novo. Porque, amado, o preço que Jesus pagou foi tão caro. O sangue inocente, sabe o que é um sangue inocente? Sem culpa, que ele não cometeu pecado nenhum. Quando Jesus, ele veio há 2000 anos na terra, ele pregava em Jerusalém, em Samaria, em Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque era chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus amado, quando ele veio na terra, ele curava os enfermos, ele curava os paralíticos, ele ressuscitava morto. A única coisa que estava atrapalhando Jesus era a religião. A religião, os fariseus batiam de frente com Jesus. A religião até hoje bate de frente, porque Jesus amado, ele não é religião. Jesus não deixou escrito religião nenhuma.
Jesus deixou escrito em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não é por meio de Maria, nem Aparecida, de Iemanjá, não. Jesus disse: se não for pelo Pai, é pelo Pai. Ninguém vai até Ele, é pelo Pai. Nós só chegamos ao Senhor pelo Pai, através do Pai. Não é através de orixás, de Iemanjá, não é? Porque só há um Senhor, só há um Deus que criou os céus, a terra. Porque no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada foi feito sem Ele. O Verbo era o Senhor Jesus, e o Verbo habitou na terra, se fez carne, e habitou entre nós, tomando forma de ser humano. Olha, Jesus já existia antes de tudo. Jesus já existia antes, porque o Verbo era Deus, e Deus estava com Ele, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se no princípio era o Verbo, era Deus, Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele já existia antes de mim, de você, de tudo, de qualquer coisa. Então o Senhor habitou entre carne, seres humanos, entre nós, para pregoar a mensagem do reino dos céus, para dar sua vida por nós pecadores, para que eu e você possamos chegar a Deus através de Jesus, chegarmos ao Senhor pelo seu sacrifício naquela cruz. Nós temos o privilégio de ter a salvação da vida eterna. Aleluias. E as pessoas, amadas, estão jogando, desperdiçando, estão desperdiçando a salvação, estão desperdiçando o privilégio de estar com Cristo naquele grande dia. A palavra de Deus diz que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, nada nos separará do amor dele, nem as potestades, nem o diabo, nem os anjos, nada nos separará daquele grande dia. O Senhor lhe tem preparado uma nova morada que não é nesta terra. O Senhor lhe prometeu: eu vou, não se turbe o vosso coração. Crentes em Deus, crentes em mim, na casa do Pai há muitas moradas. E o Senhor lhe foi preparar lugar para onde Ele estiver, aqueles que fazem a vontade de Deus também estejam com Ele. Porque Deus, amado, Ele não quer sacrifício do ser humano. O que Deus quer é obediência. O que Deus quer é que você se arrependa dos seus pecados. Mas as pessoas, elas querem mostrar a Deus que através de uma Semana Santa, comendo um peixe, que diz que carne é pecado, me mostra na Bíblia. Porque diz que só comer peixe dia de sexta, dia de sábado não pode, mas a carne não pode. As pessoas passam o ano todo pecando, fumando, bebendo, falando palavrão. Chega a sexta, sábado é Semana Santa, porque não é a Semana Santa o ano todo. Mas a palavra de Deus diz: mostrem a Deus que vocês estão arrependidos dos seus pecados. O povo quer mostrar a Deus comendo peixe. Você acha que Jesus, Ele vai ver você estar comendo peixe, se importando? O que Deus está vendo é a sua vida. Deus, Ele está olhando para a sua vida nesse exato momento. O que Deus quer é um verdadeiro arrependimento. Aqueles que confessamos ao Senhor e deixamos os nossos pecados. Não adianta você mostrar para Deus que come só peixe e carne não pode. Pode sim. Vou estar lendo a palavra de Deus, que diz aqui, aleluias, Mateus 15, do verso 10 em diante. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique puro,
ou seja, contaminado. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar as pessoas impuras. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. Jesus respondeu: quando a planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no mesmo buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: você também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, vai para a fossa. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que as pessoas fiquem puras. É isso que faz que as pessoas pequem. Porque no coração que vem os maus pensamentos, os crimes de mortes, adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que fique impuro. Mas comece a lavar as mãos não torna ninguém impuro. Olha o que Deus falou aqui, Jesus. A palavra de Deus, ela deixa claro, amado. Só o cego que não vai entender o que Jesus disse. Não é o que você come que ele vai lhe fazer impuro. Não é porque sexta-feira é santa, é sábado santo, aí eu não vou comer carne porque é proibido. Quem te falou isso? O padre. Um cego guiando outro cego. As pessoas acreditam numa mentira que não está na Bíblia. Eles vão pelos guias cegos, e aqueles que guiam cego, ambos cairão na mesma cova. As pessoas não têm nem tempo de ler Bíblia. Aí ouve a historinha do padre, diz que não pode comer carne porque é pecado. É pecado? A cachaça é pecado, não? A masturbação parou de ser pecado? O cigarro parou de ser pecado? Mas Jesus disse: o que é pecado é o que sai de dentro para fora. É os maus pensamentos, é o adultério, é o roubo. É isso que contamina o homem. É a pessoa mandar tomar naquele lugar, aí xinga, fala palavrão. É isso que contamina o homem. Mas comer, isso não contamina o homem. Comer carne, não posso comer carne, pode? Porque o que você vai ingerir, logo você vai mandar para fora. Não contamina o homem. O que contamina o homem é de dentro para fora. A mensagem de Deus, ela deixa clara, mano. Só um cego para não observar as palavras de Deus. Mas o homem, ele cria leis, ele cria datas, porque a morte de Cristo foi para você lembrar que os seus pecados e os meus pecados estão perdoados. Mas comer peixe, homens colocam fardos, colocam leis. Por isso que Jesus disse: o meu povo perece por falta de entendimento. Meu povo perece porque não lê a palavra, não lê Bíblia. Eles não se interessam em conhecer a verdade. As pessoas não estão um pouco se ligando se conhecer a verdade. Os que ouvem, elas procuram coisas, elas procuram falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos pastores, falsos padres, para ouvir ensinamentos, doutrinas de demônios. Não se preocupe, amado. O que você come não faz mal, porque a Bíblia diz que depois de uma oração sincera a Deus, você pode comer. Se você orou no alimento, pode comer sem medo. Porque aquele que ora no alimento, não há nada mais impuro para Deus. É por isso que quando vamos comer, jantar, oremos primeiramente a Deus. Apresente o alimento, apresente tudo que você fazer em sua vida. Apresente a Deus o seu acordar, o seu levantar. Quantas pessoas não se levantam sem orar? Sai despreparado,
mas Deus ainda dá um livramento. Quantas pessoas não teve livramento de morte, de infarto? É Deus dando oportunidade para você se voltar a Ele. Mas também logo a oportunidade acaba. A oportunidade vai estar batendo na sua porta várias vezes. Possa ser sua última noite na terra, possa ser o seu último ano na terra. E aí? A Bíblia diz que depois da morte seguimos o nosso juízo. Porque o homem, amado, está predestinado a morrer uma vez só. Antigamente no tempo de Noé, as pessoas viviam 600 anos, 900 anos. Aí Deus baixou por causa do pecado. Aí Deus foi baixando e diz que o homem, quando chega com 80 anos, é enfado e canseira. Não passa mais, de se passar, chega cansado, com fadiga. Por isso que Deus, amado, Ele está dando a oportunidade hoje para nós, para você se arrepender dos seus pecados. E como eu acabei de ler, não é o alimento que faz impuro o homem, mas sim os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, o palavrão. E a palavra de Deus diz, bem clara, né? Os crimes de morte, os adultérios, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem que alguém é impuro. Mas comer, Jesus disse não. Depois de uma oração sincera, podem comer. Aí o povo tudo preocupado. Chega, vamos comprar peixe, porque não pode comer carne, não pode comer outra coisa, tem que comer peixe. São leis de homens, leis que Jesus aboliu. Jesus não quer esse sacrifício. Jesus não está preocupado com o que você come, está preocupado com a sua salvação. A sua alma corre risco, a sua alma tem valor para o Senhor. A Bíblia diz, louco, esta noite pedir a tua alma. Para que tu tem preparado a sua alma, homem? Se a morte pedir a sua alma hoje, porque a vida do homem é passageira. A vida do homem é como uma neblina, logo de manhã aparece, mas depois some. Assim é a vida do homem. E se o homem não tiver Deus, amado, se a pessoa morrer sem Cristo, morrer sem obedecer, morrendo nas farras, quantas pessoas estão morrendo sem a salvação? Quantas pessoas estão descendo para o inferno sem conhecer Jesus, o verdadeiro? Mas só conhece Jesus através de um filme e apresenta que está numa cruz. Mas eu te apresento Jesus que está vivo. Jesus, amado, Ele ressuscitou. Jesus, Ele não está mais naquela cruz que o catolicismo romano tem. Jesus não está pendurado em uma cruz de madeira ou de cupim-come. Jesus, Ele ressuscitou. Jesus, Ele está vivo. E Ele voltará em breve. A Bíblia diz, amado, que todo olho verá. E naquele grande dia muitos vão se lamentarem. Muitos vão chorar, sabe por quê? Porque rejeitaram esta palavra, olha. Muitos vão se lamentar, meu Deus, porque eu não ouvi aquele pregador, porque eu não dava ouvidos, eu vivia na farra, eu mentia, eu era trapaceiro, eu roubava, eu traía meu esposo no trabalho, eu traía minha mulher. E vai ser tarde para você. Vai chegar esse momento que muitos vão se lamentarem, porque teve. E o que seu tempo que você está fazendo na terra? O tempo que Deus está dando para você, porque o tempo está passando depressa, ou você não percebeu? O ano está se esgotando. Daqui a pouco entramos em maio, já entramos em abril. O tempo está passando rápido. A Bíblia diz que os dias estão abreviados. Os dias estão passando depressa. As horas, os minutos, eles estão passando correndo. O relógio de Deus não para. A sua mensagem está sendo anunciada nos quatro cantos da terra, como testemunho
para você. Sabe por que essa mensagem tem que ser pregada? Queira o homem ou não ouvir, para que você no dia do juízo diga assim: Jesus, eu não ouvi. Todos conhecem Jesus, se perguntar. Todos dizem: eu conheço, eu creio. Mas crer não te faz salvo. Só crer em Jesus não faz salvo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem. Até os demônios estremecem. Então creia, amado. Não se faz salvo. Fazer uma caridade também não te faz salvo. Ajudar alguém na rua faz bem. Faz bem ajudar o próximo. Isso é mandamento. Isso é mandamento. Ajudarmos. Mas o que Jesus quer é que o homem aprenda o que significa misericórdia. O que Deus quer é que você aprenda o que significa misericórdia, porque Ele não quer sacrifício. O que adianta mostrar para Deus que só come aquele peixe nesse dia? O que adianta mostrar para Jesus que só come peixe, mas depois é cachaça, é uísque, é palavrão, é adultério? O que adiantou? Amor fingido. Amor fingido. É como o livro de Isaías diz: bem profetizais, Isaías, acerca de vós. O povo honra com seus lábios. O povo chama por Jesus, mas o coração está longe. O coração está longe de Deus. E como é que fazemos para se aproximar de Deus? Obediência. Obedecer. O que Deus quer? Obediência, até comunhão com Deus. Quando o homem nega a si mesmo, nega o pecado, deixa a vida de erros e começa a ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de obediência com Deus, ele se aproxima do Criador. E quando você se aproxima do Criador, a Bíblia diz em Salmos 34:7 que Ele mandará anjos acampar ao seu redor. Não é todos que me dizem Senhor, amados, que vai entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele não é comida e nem bebida. Antigamente Jesus, muitos seguidores só seguiam Jesus por causa dos alimentos. Jesus disse: vocês não me seguem por causa dos milagres que vistes, mas por causa do pão, do peixe. As pessoas hoje, elas querem um Deus para supri-las. Elas só querem Jesus na hora da dificuldade, na hora do perrengue. Não é desse jeito. Não é quando você quer. Não é quando você está na pior. Nós temos que aprender a buscar Deus nas horas ruins também. As pessoas representam os 10 leprosos. Um foi curado. E quantos voltaram para agradecer? Só um voltou para agradecer ao Senhor. Que possamos ser gratos pela nossa vida ao Senhor. O tempo, amado, está se cumprindo. O reino de Deus está próximo. É tempo de arrependimento. É tempo de nós confessarmos ao Senhor Jesus. É tempo de abandonar o pecado, a idolatria, a feitiçaria. Deus abomina tanto a idolatria, amado. Livro de Oséias, capítulo 4, verso 12 diz que o meu povo adora um pedaço de pau. O meu povo adora uma imagem. E Oséias 4,12 diz que cada imagem que você vê de uma escultura, a Bíblia diz, amado, é o que Deus está falando, viu? A Bíblia diz que há por trás de cada imagem um espírito de prostituição enganando as pessoas. É por isso que as pessoas: eu recebi milagre de Aparecida. Foi um espírito de prostituição quem enganou. Foi o espírito do engano. O mundo espiritual não tem só esse céu aqui, olha. Tem essa terra, esse céu,
Tem um segundo onde vivem as potestades e os principados, os demônios. Ele vive no segundo céu. E o terceiro é onde Deus habita. Porque a terra é o seu trono. O céu é o seu trono e a terra é os cabelos dos seus pés. É por isso que a Bíblia diz que o diabo desceu entre vós com fúria. Ele brama que nem um leão doido para tragar alguém. O diabo gosta de oferecer cigarro, maconha, prostituição, a fama, o dinheiro. Ele oferece porque foi dado a Satanás a fama, o dinheiro, e ele dá a quem quer. Aqueles que querem servir Satanás, ele vai dar. Mas o que Satanás ele não tem é para dar a você a vida eterna. Porque Satanás, o tentador, ele foi oferecer a Jesus no deserto. Disse: Jesus, se você se prostrar diante de mim, olha, eu te darei os reinos desse mundo. Eu te darei a fama, Jesus. Eu te darei riquezas. Jesus disse: só o seu Senhor Deus se prostrarás. Só a Ele servirá. Olha o que Jesus falou. Se Jesus disse só a Deus se prostrará, e por que o povo está se prostrando a Aparecida? E por que o povo está fazendo procissão para Maria? Se Jesus disse só o Senhor seu Deus se dobrará. Mas o povo quer se dobrar a orixá, aos guias. O povo está se entregando a Satanás de corpo e alma. O mundo já grita ao diabo. Eles não querem saber de Jesus. As pessoas não querem Jesus. Por quê? Porque estão acostumadas com o pecado. O pecado já dominou a carne. E quando o pecado domina a carne, as pessoas ficam cegas, porque o diabo cegou o entendimento de muitos. Como Deus queria que as pessoas voltassem para Ele em seu coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhasse, olha o que Deus quer: se humilhasse, orasse e se convertesse dos seus maus caminhos, Deus ouviria e sararia a sua terra. Se o povo orasse a Deus e não se consultasse com a mesa branca, com o espiritismo, se o povo se consultasse ao Deus e não isso para o candomblé, para a macumba, para a feitiçaria, se o povo começasse a seguir a Jesus e parar suas ladroices, as feitiçarias, os roubos, a mentira, Deus os perdoaria. Mas o coração do homem é maldoso. O coração do homem já tem se desviado por causa do dinheiro, a ganância. O coração do homem, o amor das pessoas esfriou, como Jesus disse em Mateus 24. Chegará um tempo em que as pessoas vai acabar o amor delas. Vai se aumentar tanto a maldade na terra, a iniquidade, pai matando o filho, filho matando o pai, ou a mãe engravidou na Colômbia do filho. Nós estamos vivendo os tempos finais. Quantos adolescentes nas drogas? Quantos adolescentes imitando o mundo? É uma doença. Eles imitam esses passinhos de Jamaica. É uma geração que adora o diabo. É 24 horas dançando. É 24 horas no TikTok. É 24 horas adorando ao diabo. Porque o diabo, ele trabalha dessa forma, tirando a sua distração. O diabo coloca lá a distração. Aí a criança de 6 anos começa a imitar o passo do diabo. Não é o passo de Jamaica, não, o passo do diabo. O mundo pega uma moda do diabo, aí o diabo começa a imitar a moda. Aí imita o passinho, imita a moda, mas ninguém quer imitar Jesus. Ninguém quer imitar o que Jesus fez. Ninguém quer imitar, deixar o pecado, ninguém imita. Mas adorar o mundo, músicas seculares, é mulher quebrando de um lado, é um de outro, é desce e desce, fazendo a mulher objeto, fazendo uma mulher de prostitutas. Músicas seculares, eles fazem músicas compostas pelo diabo, que o compositor deles é o diabo. E o pior é que a
geração das crianças vem ouvindo essas porcarias que os pais colocam. Aí a criança cresce, vem desses funk segurando o ar. Aí diz: pai, meu sonho é segurar um oitão. Aí vai segurar quando morrer, quando crescer um traficante. Aí vem esses funk, ensina o filho droga, a usar droga. Ensina o filho a segurar a arma, e quando crescer eu quero ser que nem ele. Mas o pai não ensina o caminho de Deus, os caminhos do Senhor em que se deve andar. É por isso que a geração de jovens hoje morre aos 15, aos 20, aos 16 anos. Muitas adolescentes morrendo em mão de traficantes, porque não deram ouvido à voz do pai, à voz da mãe. A mãe diz: meu filho, não vá por esse caminho. Aí eu quero saber, mãe, vai tomar naquele lugar? É hoje. Hoje é desse jeito. A mãe: meu filho, esse caminho é do mal. Aí o filho quer internar a mãe no hospício. Uma geração que vai de mal a pior nessa terra. Uma geração que não conhece a Deus. Uma geração de mulheres que abortam as crianças. Uma geração que desagrada ao Criador. E o que é que agrada a Deus? É nós obedecermos, largar o pecado, viver em comunhão com Deus. O que Deus quer é que nós chegamos perto dele. Mas cada vez que você faz o desejo da carne, a Bíblia diz que faz inimizade contra Deus. Porque a inclinação da carne, amado, é inimizade contra Deus. Não tem como o homem viver na carne agradar a Deus. Você acha que vai agradar a Deus em um baile funk? Você acha que vai agradar a Deus no cigarro eletrônico? Você acha que vai agradar a Deus fumando seu baseado, apertando o nariz? Você acha que vai agradar a Deus em busca de corpo, de fama? Hoje as pessoas só pensam em buscar corpo e a alma está doente. Aí estou preocupada com minha saúde. Aí eu estou preocupada com meu corpo. Tenho que ir para a academia ficar com o corpo sarado. Amados, Jesus me libertou. Eu vivia 8 anos dentro de uma academia, tomando anabolizante. Mas quando eu conheci Jesus, amado, Jesus me libertou das drogas. Jesus me abriu meus olhos. Porque quando eu abri meus olhos, eu vi que era só engano. Eu disse: ei, se eu vou ter um corpo incorruptível lá na glória, e porque eu vou estar preocupado com o corpo na terra? Hoje as pessoas estão preocupadas tanto com o corpo. Aí faz cirurgia, tira lábio, preenche labião de lábio, coloca mais peito, coloca mais coxa. Estão desfazendo o que Deus criou. Porque o que Deus fez já é perfeito. O que Deus criou é perfeito. O homem, ele está na postura de homem, aí quer virar mulher. Você acha que o homem que vai virar mulher, você acha que ele vai menstruar? Ele continua sendo homem. Porque o que Deus fez, amado, é perfeito. O homem, ele não vai menstruar, ele pode operar, ele pode ter a forma que for de mulher, mas ele continua sendo homem para Deus. A mulher pode se vestir de homem, pode cortar o cabelo, mas todo mês ela vai estar lá menstruando. Porque a criação de Deus, amado, é perfeita. Deus, ele já criou. Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus criou macho e fêmea para se multiplicar na terra. Jesus disse, Deus disse: vão se multiplicar sobre a face da terra. Se multipliquem-se. Mas Deus entregou as suas paixões vergonhosas. Deus os entregou as suas paixões infames para o homem ter relação com outro homem. Sabe por que Deus os entregou? Porque eles não quiseram saber do teu conhecimento de Deus. Eles não quiseram saber de Deus, não se interessam na verdade. É por isso que Deus os entregou às suas paixões vergonhosas, às suas paixões infames, deixando o seu uso natural com o homem e com a mulher para se inflamarem, homem com homem, sua carne. Pecado é bom, né? O pecado é gostoso demais, mas o pecado, amado, traz consequência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
E que Deus abençoe aqueles que ouviram esta mensagem. Porque não é por muito falar que as pessoas vão se converter. Porque eu não estou aqui também para adular ninguém ser evangélico, ser católico. Não. Eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Sem placa de religião, eu não sigo religião. Eu não sigo o templo. Vocês fazem o que, irmão? Eu sigo somente a Jesus. Porque Jesus, amado, ele disse: olha, eu busco os verdadeiros adoradores, que me buscam em espírito e em verdade. É o que eu estou fazendo, buscando a Jesus em espírito e em verdade, adorando ao Pai, ao Criador dos céus e da terra. Porque só em Jesus achamos a salvação. Só em Jesus você vai ter descanso da sua alma. É por isso que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estáis oprimidos, sobre vós carregados, que eu vos aliviarei. Aprendei-vos que eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aleluias. Mas a religião coloca fardos. O homem, ele quer uma religião. O homem, ele quer ser da Assembleia, da Universal, da Adventista, mas nenhuma leva a Deus. Mais de 87 mil instituições religiosas, nenhuma é a verdadeira. E quem é a verdadeira, irmão? Está em João 8,32. Que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Pois se verdadeiramente vós conhecer o Filho, verdadeiramente vós serão livres do pecado. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você está entregando a Ele de corpo, alma e espírito. Então verdadeiramente vocês serão livres do pecado que o diabo oferece, o desejo da carne. É por isso que nós temos que lutar para entrar no céu. Temos que negar a si mesmo, tomar a nossa cruz. Não é fácil, mas Jesus disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerão. Então tenham bom ânimo. A promessa de Jesus ainda está de pé, porque ele disse: passarás os céus, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que está na terra é guerras, terremotos, noticiários de morte. Aí você liga o jornal e vê lá: o pai matou um de faca, outro matou de 7 tiros. Jesus disse que vocês vão ver notícias. Vocês vão ver notícias de guerras. Israel, Irã com Israel, Estados Unidos e vários países estão em conflito até agora. Tudo que eles querem é uma guerra mundial, a terceira guerra mundial. Tudo que eles querem é estar preparando um palco para o anticristo. O diabo, ele vai se manifestar a qualquer momento. E aquele que aceita a marca do diabo, o diabo vai implantar uma marca onde você não pode comprar, nem vender. Você não pode fazer nada se você não usar a marca. Você não vai comprar, você não vai vender, você não vai poder comprar um calçado. Se você usar a marca, está condenado com o diabo. É isso que está acontecendo. Guerras, terremotos, misérias. Tudo o palco está armado para o anticristo aparecer. Quando ele aparecer, amado, ele vai propor um acordo de paz. Ele vai querer acabar com as guerras lá no Irã. Ele vai propor um acordo de paz para acabar com a guerra lá nos Estados Unidos. Ele vai propor um acordo de paz para acabar com a fome. Porque hoje que o brasileiro quer é paz. Eles procuram por uma paz falsa. É isso que o diabo ele vai dar. Ele vai dar uma paz falsa. As pessoas vão acreditar, vão aceitar a marca, que a Bíblia diz que é na mão ou na testa. Aceitarão a marca da besta. Então o anticristo enganará muitas pessoas. E quando o Espírito Santo, amado, sai da terra, quando Jesus vier, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados junto com Cristo, aí vai ser solto 200 milhões de anjos do inferno para atormentar as pessoas. No rio Eufrates tem 4 demônios presos, estão preparados para serem soltos. Pode pesquisar, o rio Eufrates está secando. É por lá que Magog e Gog passarão.
os exércitos irão passar pelo rio Eufrates. O rio Eufrates está secando. É profecia da Bíblia, viu? Não se assustem. Jesus disse: não se assustem com as notícias de guerra, com os barulhos de guerra, com notícias. É só o princípio das dores. Jesus disse que vai vir coisa pior na terra. Vai haver mais morte, vai haver mais assassinato, vai haver mais miséria, vai haver mais coisas. E o que fazemos? Entregamos nossa vida a Jesus. Entregamos nossa vida e confiamos. Porque aqueles que confiam no Senhor nunca serão abalados. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Assim como as montanhas estão lá em volta de Jerusalém, assim o Senhor Deus está em volta de um povo que teme, Ele guarda, Ele livra e protege. Mas eu agradeço a minha oportunidade, mais uma vez, está anunciando a palavra de Deus. Compre a Bíblia, leiam a palavra de Deus, porque haverá fome na terra, haverá falta de alimento na terra, haverá fome e sede, mas não é de pão e nem de água, é da palavra. Um dia vocês que desprezam essa palavra irão procurar de um mar para o outro, irão buscar e não encontrarão. Então aproveite que hoje vocês têm oportunidade, amém? Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.